Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Luciano Pimenta Valadares e hoje eu estou continuando a série sobre logística. E hoje eu vou falar sobre o produto dentro da logística. Essa é a aula 1. Eu dividi o material em duas aulas para que a gente possa ver com calma, né, sem estresse aí de ter que ver um conteúdo muito longo. E espero que você goste, porque esse material é feito para você. Não deixe lá no final de dar seu like ou deixar seu comentário com sugestões, porque sempre é bem-vindo. Mas vamos lá, falar sobre o produto. Bom, o que a gente estuda, né, quando a gente fala do produto? Primeiro, o que é um produto logístico, né? Entender o que é esse produto dentro da logística. Entender a curva ABC, a função dela dentro desse composto. As características do produto, né, que a gente vai ver que elas têm várias características que para a logística é importante entender para que se possa ser feito um melhor arranjo, muitas vezes. Temos também a embalagem do produto, que é outro fator primordial, né, que ela serve muitas vezes de proteção, às vezes serve de exposição. E temos também a formação do preço. Então, a logística interfere no preço do produto também, tá? Não só a logística, como mais uma série de fatores que influenciam. Mas vamos lá. Começar então pelo o que é o produto. Né? Ficou uma setinha fora aí, vocês estão vendo, mas ela vai se adequar ao quadro como um todo daqui a pouco. Bom, então a gente está falando de produto logístico. O que uma firma oferece ao cliente com seu produto é satisfação. Se o produto for algum tipo de serviço, ele será composto de intangíveis, como conveniência, distribuição e qualidade. Né? Coisas intangíveis são coisas que a gente não consegue pegar, a gente consegue sentir, mas não pegar, né? E quando ele fala ali na primeira parte da frase, o que uma firma oferece ao cliente de seu produto é satisfação, realmente os produtos são pensados para os clientes. Então a gente quer que o cliente fique satisfeito com o produto, mas muitas vezes não é só o produto em si, tem mais coisas que se juntam ao produto. Então, ó, se o produto for bem físico, ele também tem atributos físicos como peso, volume e forma. Então a satisfação do cliente não é só o produto em si, tem a ver muito com a entrega, tem a ver com a distribuição, com a qualidade que chega, a qualidade do próprio produto, tem uma série de coisas que vão trazer a satisfação ou não do nosso cliente. Mas enfim, continuando, então a classificação dos produtos podem ser bens de consumo, então dirigem-se aos consumidores finais e são subclassificados como de conveniência, comparação e uso especial. Nós vamos estar falando um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Mas também temos os bens industriais. Falei com você que a setinha está entrando aí, viu? Agora está tudo ok. Temos os bens industriais, que são aqueles dirigidos a indivíduos ou organizações que os utilizam para produzir outros produtos ou serviços e são classificados conforme o envolvimento no processo de produção. Então, os bens industriais, né, eles podem ser para agregar, né, ao produto ou pode ser para que o processo do produto funcione muitas vezes. Então, turma, bens de consumo são bens de conveniência, são aqueles comprados frequentemente e de forma imediata com pouca pesquisa em loja. Eu digo muito que bens de conveniência, o melhor retrato que a gente traz deles é quando a gente fala daquele. Quando a gente está chegando no supermercado, na hora de pagar, tem aquele monte de produto, barbeador, doce, chocolate. São bens de conveniência, né? Que estão ali, que convenientemente a gente acaba comprando. Temos também o bem de uso especial. Então, os bens de uso especial são aqueles cujos compradores costumeiramente despendem esforços significativos para ir comprá-lo. Procuram marcas ou categorias particulares de mercadoria. E tem mais um ainda, que deu uma pulada aí, né? Mas ele aparece aqui, que é os bens de comparação, que são aqueles em que os consumidores preferem pesquisar em diferentes lojas e fazer comparações. Então, os bens de consumo são muito bem divididos, né? A conveniência do bem, a comparação do bem, né? Um bem
um bem de comparação aí que a gente pode colocar, você vai comprar um computador, né? Você geralmente está comparando o preço, comparando, né, com o que ele tem numa loja, o que não tem na outra, até você decidir por comprar. De usos especiais, né? Quando você vai comprar um apartamento, você visita um, visita dois, vai de manhã, vai de tarde, vai de noite. Ou seja, são bens caros que a gente tem que dar uma devida atenção na hora de comprar. Bom, continuando então, os bens industriais. Bens industriais é aqueles que a gente falou que vai para dentro das firmas para manter a produção ou para fazer parte da produção. Então, ó, bens que são parte dos produtos acabados, tais como matérias-primas e peças componentes. Então, às vezes, você está comprando um produto final de uma empresa, mas que na sua ele vai ser um bem que vai agregar o produto que você está fabricando, seja industrial, seja um componente que vai ser usado para fixar lá. Bens que não entram no processo diretamente, como material de escritório ou serviços administrativos, né? Também eles não entram diretamente, mas fazem parte do processo. E os bens que são usados no processo de manufatura, como edifícios e equipamentos, né? Então, todos esses são bens que a indústria tem, que são pertinentes para que tenha o processo, que aconteça o processo de produção. E aí eu queria falar com vocês um pouquinho aqui também sobre o ciclo de vida dos produtos, né? É importantíssimo saber sobre o ciclo de vida, porque eles impactam na logística. Então, ó, nós temos lá a introdução, ocorre logo após o lançamento do produto no mercado. Então, quando você está introduzindo o produto no mercado, né, você não, a logística dele tem que ser mais rápida do que ser grande, né? Porque ele ainda é pequeno, as vendas são pequenas, as pessoas estão conhecendo ainda. Mas logo depois, eu já vou colocar todos aqui, porque meu slide aqui ele né? Enfim. Então depois a gente tem o crescimento, pode ser bem curto, sendo seguido por uma fase mais longa, chamada de maturidade do produto. Então na hora que está crescendo, que as pessoas começam a demandar muito rapidamente, é a hora de acelerar a distribuição desse produto para o consumidor. E aí se torna, a logística tem um papel preponderante nesse meio, porque começam muitos varejistas pedirem o produto, então você tem que entregar em muitas partes. Já na maturidade, o volume vendido não se altera rapidamente e, portanto, pode ser absorvido nos perfis de distribuição de produtos similares já existentes. Então, você já está tudo definido, você já sabe como é que opera, você não precisa fazer muita coisa e aí você fica, né, fica fácil porque ele já entrou numa rotina. E depois tem o declínio. Eventualmente, o volume de vendas começa a diminuir devido às mudanças tecnológicas, competição ou perda do interesse do consumidor. E aí, cada vez mais, a logística dele vem diminuindo a distribuição até que ele pode chegar e morrer, tá? Então, essa curva aí, ela traz para a gente, né, muito, muito bem delineado aí, o momento de introdução, né, do produto, o momento do crescimento, onde começa a aumentar, chega no terceiro tempo, que é a maturidade, onde as vendas meio que se consolidam, e depois, invariavelmente, parte para o declínio por falta de interesse, muitas vezes, do consumidor. Ok? Bom, mas a gente tem mais um componente nesse meio, que ele faz uma grande diferença, né? Quando a gente fala de logística, a gente também está falando de estoques, né? De manutenção de estoque. Então, entra uma figura aí chamada curva ABC. Essa curva ABC é um importante instrumento para o administrador. Ela permite identificar aqueles itens que justifiquem atenção e tratamento adequados quanto à sua administração. Obtém-se a curva ABC através da ordenação dos itens conforme a sua importância relativa. Então, para quem está dando manuseio no estoque, isso é importantíssimo. Saber o que tem lá dentro e o que não tem. Então, o uso dela, a gente... Opa, eu voltei. Então, o uso dela, ela vem ajudar a administração de estoques, né? Então, dentro da logística, ela ajuda a administração de estoques
para que possa se entender o que tem ali dentro da armazenagem, quanto custa o armazenamento daquelas coisas. Ela vem ajudar na definição de políticas de vendas, né? Então, já que você identifica lá produtos que podem ficar mais tempo ou menos tempo, e aqueles que ficam mais tempo, os mais caros, comprar talvez menos dele, comprar dos mais baratos que tem uma venda melhor. Né? O estabelecimento de prioridades, né? O que é mais interessante eu vender. Então pensa bem, quando você chega lá, né, que o vendedor fica te empurrando um calçado, e o calçado é caro, porque tem uma prioridade de venda, porque ele está lá há muito tempo, ele custa muito caro para o estoque. Temos que vender isso aí. A programação da produção, então a programação da produção na hora da curva ABC, sempre tem essa ideia de que vamos produzir o que vende mais. Geralmente o que vende mais é mais barato. Não adianta eu só produzir peças caras, que depois elas vão ficar no meu estoque durante muito tempo lá sem eu conseguir vendê-las. E aí me obriga a ter um galpão maior, um custo maior e por aí vai. E uma série de outros problemas usuais nas empresas que às vezes é aquela coisa, né? Da gente decidir se produz ou não um bem, se tem condições de venda daquele bem, apertar os vendedores para que aquele bem seja vendido, ou seja, uma série de problemas, como a própria frase diz. Mas continuando na curva ABC, então, ela é dividida como? A gente tem o produto da classe A. Esse produto da classe A, como eu adiantei um pouco para vocês, são os grupos de itens mais importantes que devem ser tratados com uma atenção bem especial pela administração. Então, ele é mais importante porque ele é o mais caro, tá, gente? A gente vai ver as proporções dele depois, mas ele é muito caro para o estoque. Então, você tem que olhar, né? Não pode sumir, é um bem que você tem que olhar com muito carinho. Tem alguns armazéns sem distribuição que tem uma ala só para produtos da classe A. Por serem mais caros, eles requerem um cuidado maior. Temos a classe B, que é o grupo de itens em situação intermediária entre as classes A e C. Aquele intermediário, né? Nem é tão caro, nem é tão barato. Mas a gente tem a classe C, grupo de itens menos importantes, que justificam pouca atenção por parte da administração. Mas só que eles têm umas peculiaridades, que são, quando a gente fala do estoque A, B e C, né, a gente tem do lado esquerdo aí o valor monetário e do lado direito a quantidade de itens. Quando a gente fala da classe A, 80% do valor do seu estoque vão corresponder a 20% dos seus itens no estoque. Então você vê que é importantíssimo daí a você ter que estar de olho no que tem de classe A no seu estoque, porque 20% só que tiver lá vão responder por 80% do seu valor estocado, tá? É muita coisa. Quanto menos item da classe A, melhor. A classe B, ela já vem trazer que 30% da quantidade de itens vai responder por 15% do seu estoque. Então ela está ali, não é bem intermediária assim, mas ela nem é tão cara quanto a classe A e não tão barata quanto a classe C. Porque na classe C, a gente tem lá 50% das quantidades de itens vão responder a 5% do estoque. Então você vê, geralmente, tá, em linhas gerais, a quantidade de itens no estoque ela é dividida assim mesmo. 20% classe A, 30% classe B e 50% classe C. E o valor monetário também, né, na linha geral, classe A 80% do valor, 15% a classe B e 5% a classe C. Desculpa, mas então, como é que a gente aplica isso, né? Qual a aplicação dela? Então, ó, a gente tem a necessidade de curva ABC, discussão preliminar e definição dos objetivos, né? Quando a gente vai fazer um modelo de confecção dessa curva. A segunda parte, a gente vai verificação das técnicas de análise, o tratamento dos dados e cálculos manuais ou eletrônicos para determinar essa curva. Na fase 3, a obtenção e a classificação da classe A, B e C sobre a ordenação efetuada e tabelas explicativas traçando o gráfico ABC. No quarto evento aí, a análise e as conclusões. E na 5 é a hora que você vai falar assim, deixa eu tomar uma providência aqui no meu estoque, porque tem muito item na classe A, isso está me custando demais, e agora eu posso me organizar o que ter no meu estoque ou não, porque agora eu consegui fazer uma curva ABC correta. Então, turma, essa foi a nossa primeira parte, tá? Falando sobre o produto.
Na parte 2, a gente dá continuidade partindo das características do produto e assim, para a gente finalizar na parte 2, tudo sobre o produto dentro da logística. Um abraço, fiquem com Deus.